região responsável fisiologicamente ali pelo medo, né? Eu tava fazendo um vídeo e ele não suportou, então eu tô dando continuidade ali a reações psicofisiológicas, tá, do nosso organismo. Tava falando sobre a tomografia, a ressonância, que basicamente é possível identificar essas alterações funcionais do nosso sistema nervoso e como elas acontecem através desses exames, né? Como, por exemplo, né, um indivíduo que sofre um acidente que provoca uma lesão na amígdala. A amígdala é uma estrutura responsável fisiologicamente pelo medo. Terá uma alteração quanto à percepção de condições que envolvam a emoção. Também por meio da avaliação de ressonância magnética, é possível identificar as ativações fisiológicas da estrutura do córtex orbitofrontal lateral. Em caso de situações emocionais de raiva, ou seja, existe uma relação fisiológica de diversas estruturas cerebrais no funcionamento das emoções. De acordo com Kandel, em 2014, no início do século XIX, pesquisas voltadas ao funcionamento do sistema nervoso foram feitas em animais e, em base desses estudos, foi identificado que mesmo com a remoção da estrutura do nosso telencéfalo, ainda havia uma forma de mediação das emoções por meio das partes subcorticais. O sistema nervoso ele apresenta mensageiros responsáveis por conduzir de forma química as informações recebidas e efetuadas. Os neurotransmissores. Por exemplo, você vai dar um abraço em alguém, você está dando aquele abraço, o teu cérebro está reagindo a um comando, né? E isso é a sinapse que acontece, né? Que vai acontecer e que vai ter esse comando para que você dê esse abraço a essa pessoa. Quem está incomodando aqui na câmera? Aí, pessoal. Neurotransmissores. Bom, há diversos em nossos organismos, né? Há pesquisas que dizem que há mais neurotransmissores, né? Muito neurotransmissores, há mais neurotransmissores do que células. Mas há pesquisa que diz que há mais células do que neurotransmissores. Então aí fica a dica para a gente fazer uma pesquisa aí para ver quantos neurotransmissores existem, né? Se eu não me engano, 86 milhões, né? Bilhões, eu não sei. Basicamente é isso aí. Voltando, há diversos de nossos organismos e cada um com a sua peculiaridade na execução das tarefas. Então, cada um tem uma tarefa lá, né? Como eu estava explicando para vocês do abraço ali. Todas essas substâncias químicas relacionadas aos neurônios ficam armazenadas em vesículas, que são bolsas localizadas na extremidade do axônio. Os neurotransmissores são liberados em uma fenda sináptica, região na qual acontecem as sinapses químicas e a comunicação entre os neurônios. Então, ou seja, eles vão trocar informações decorrente de uma descarga química, né? Uma corrente química ali que acontece a sinapse. E a comunicação entre os neurônios para formar as redes de informações. É aí que acontece as informações, né? Onde vai acontecendo as informações para cada emoção. Há um neurotransmissor específico. Para cada emoção há um neurotransmissor específico, como por exemplo, na regulação do humor. Há um neurotransmissor chamado acetilcolina. Acetilcolina que auxilia no processo da aprendizagem. Esse neurotransmissor que auxilia no processo da aprendizagem é chamado de acetilcolina.
Isso é um neurotransmissor, tá, pessoal? No tônus muscular e no sistema emocional, em conjunto com o sistema neuroendócrino e o acetilcolina media o controle hormonal. Conforme Andrade, uma substância importante na ação relacionada à euforia é a endorfina, que é ligada à dopamina. Ela pode trazer sensações de prazer e de alegria, mas também de alívio para dores e machucados. A dopamina pode produzir diversos resultados dependendo apenas das funções que lhes são exigidas. Então, por exemplo, ela pode estar ligada ao comportamento motor, né, da nossa motricidade. E no caso que haja ausência dessa substância na glândula basal, pode haver comprometimento motor. Se não haver dopamina no nosso comportamento, né, por exemplo, em caso de ausência na glândula, vai haver um comprometimento motor. Sua alta concentração no lobo frontal influencia no desajuste das funções cognitivas. Essa alteração, mas também é um dos reguladores da emoção primária, que denomina a alegria. Vamos falar um pouco da noradrenalina. Vamos lá. Pessoal, desculpa aí, gente, a gente dá aula assim, ó. Olha só, meus livros caíram todos. Minha nossa. É assim, ó, aula é assim mesmo, desse jeitinho aqui mesmo. Vamos lá, vamos colocar aqui só um pouquinho. Parar. Espero que não caia de volta. Vamos lá, vamos continuar, né? Vamos continuar da nossa aula. Esse neurotransmissor chamado ali, que eu falei ali, né, noradrenalina. A noradrenalina é outro neurotransmissor especializado na regulação do estado de alerta e das funções cognitivas como a memória. A serotonina é um neurotransmissor responsável pelo controle vital do sono e da vigília, da pressão sanguínea e dos batimentos cardíacos. Uma queda no nível da serotonina pode ocasionar quadros clínicos de transtornos de humor, como depressão, né? A pessoa fica agitada. Imagina, a pessoa não dorme, então vai ficar agitada, vai dar muita queda. Se der muita queda, a pessoa pode ficar até depressiva, né? Onde ocorre uma depressão muito profunda, né? Que é aí onde a pessoa entra com medicamentos, né? Porque para poder suprir a serotonina, né? Vamos lá, continuando aqui, pessoal. Como eu falei da depressão ali, né? Como você pode perceber, vamos perceber aqui que essas substâncias são fundamentais para o funcionamento do sistema nervoso. Cada uma tem uma peculiaridade em suas funções e contribui para um todo de uma maneira micro-orgânica, bem como age no processo de ação de cada órgão e sistema do nosso corpo humano. Há uma relação significativa com o controle, o equilíbrio e a regulação das funções do organismo, bem como com a ativação e ação das emoções, como um processo psicofisiológico. Ela vai mexer na nossa psique, né? Todos esses neurotransmissores, né? Se um baixo nível deles, se faltarem, eles vão mexer com a nossa psique, nosso psicológico e também com o fisiológico, né? O nosso corpo ele não vai estar correspondendo mais, né? As nossas atividades do dia a dia e todas as coisas que a gente possa fazer não vai estar mais dando certo, entendeu? Então, é muito importante, são muito importantes aqui, ó, esse processo.
É importante entender que em cada momento do dia, os neurotransmissores estão agindo. Imagine, por exemplo, aquele dia em que você acorda atrasado e encontra um trânsito imenso. Imagine esse dia aí, vocês. Olha cada segundo para o relógio e percebe que cada vez está atrasado. Essa é uma situação, né, que basicamente muitas pessoas vivem, de sair atrasado de casa e cada vez que elas olham o relógio, elas ficam agitadas, porque elas estão vendo que elas estão atrasadas e vão ter que, né, dar conta lá pro chefe e vão ter que falar e tudo isso, olha só o que eu vou falar aqui pra vocês. A pessoa tá acordando atrasada e tal, olha o relógio. O que a pessoa vai sentir? Alguns sentirão um aumento do batimento cardíaco, sudorese, alteração no tônus muscular, tudo coordenado e regulado com uma ação dos neurotransmissores. Tudo coordenado e regulado com uma ação dos neurotransmissores. Tudo isso. Da mesma forma, a alegria ao encontrar uma pessoa que há muito tempo você não a via, ou de receber uma notícia que provoca aumento na nossa dopamina, como por exemplo, juntamente com outros neurotransmissores, né? Sim, é importante lembrar que a ação não é única, que o neurotransmissor ele vai agir com outros neurotransmissores, ou seja, são diversas mudanças ao mesmo tempo. Uma mudança da pressão arterial pode ocorrer durante a raiva, assim como uma ruborização do rosto e o aumento do batimento cardíaco. Isso acontece porque existe uma relação significativa entre a dopamina e a noradrenalina. Isso vai acontecer, no que se refere a um estado de alerta, bem como o controle das funções vitais da serotonina também. Imagine você sem dormir, né, ali nessa situação também, serotonina, né, falta da serotonina, isso é um estado de alerta já para o corpo. A pressão arterial aumenta, no estado de raiva ocorre ruborização, você pode também ter um aumento, né, do batimento cardíaco, porque existe uma relação significativa com a dopamina e a noradrenalina, que se refere a esse estado aí. Enfim. Bom, quando nos referimos, né, à neurofisiologia, vamos deixar esse adendo para vocês. Quando nós se referimos à neurofisiologia, estamos tratando da harmonia do organismo humano. É uma harmonia, como eu falei para vocês. Como um todo, ele é harmonia como um todo. E nas relações entre os hormônios ali, hormônios, células nervosas, neurotransmissores, órgãos, tecidos, músculos e movimento, cognição e outras condições mais. Olha só que interessante, gente. Isso vai, né, tá no organismo humano como um todo. Ele vai afetar os órgãos, tecidos, músculos, movimentos, cognição e outras condições mais. Qualquer ser humano depende de uma ativação dessas substâncias. Todo mundo. Todo ser humano. Porque são elas que contribuem, né, para a nossa especificidade, para o funcionamento, para a regulação, né, e o controle do nosso ciclo vital, nas ações do pensar, agir, dormir, acordar e inúmeras outras atividades. São diversas as áreas do nosso sistema nervoso e em cada região há uma concentração de neurotransmissores que são executadas para cada tarefas, junto com outros neurotransmissores, como eu já havia falado.
ok? Vamos para a nossa próxima aula. Então aqui a gente viu, né, os hormônios, né, que causam assim, desequilíbrio, né, hormonais, desequilíbrio, né, e que eles são muito importantes, né, que se não tiver, né, eles, né, no caso aqui, enfim, né, são substâncias que elas vão contribuir muito para a nossa especificidade. Sem eles, não tem como, né, fazer nada, não tem como pensar, agir, dormir, acordar, trabalhar, fazer nossas atividades. Tá aqui dando essa aula para vocês estudar. Sem eles não tem como a gente fazer isso. Eu não sei se vocês estão entendendo bem, acompanhando o livro. Eu tô tentando tá aí resumindo basicamente aí o que é neurociência das emoções para vocês em partes, tá? Para quem entrou agora, né? Tô vendo aí o livro da neurociência das emoções e esses tópicos aí que eu tô falando, né? Acabei de falar da neurofisiologia das emoções. Falamos um pouco da fisiologia humana aí, de todos os neurotransmissores, né, que acontece com o nosso corpo sem eles. Ok, pessoal. Vamos lá então para a nossa próxima aula. Neuroplasticidade das emoções. Pessoal, vocês vão anotar aí essas coisas, né, esses nomes, neuroplasticidade. A pessoa pensa, olha, o que é isso, gente? O que ela tá falando, né? Muitas pessoas que acompanham a neurociência, né, eu sei que esse vídeo aí, né, pro meu estágio de extensão, e a gente se encontra muito nervoso nessa época, porque não sabemos o que fazer, certamente, né? Tá em campo, né, em estágio de ensino, em campo presencial é uma coisa, né, tá aqui conversando com vocês e praticamente destrinchando um assunto, né, que seria basicamente 56 horas, em 1 hora, para vocês, é bastante, né, 56 horas é muita coisa, né, para destrinchar em 1 hora. Mas vamos aí, 1 em 3 horas, né, que seria o meu caso, né, que eu vou ter que estar dando continuidade aí desse livro aí para vocês, tá? Então, voltando aqui, como eu tava falando, neurociência das emoções, vamos para a parte da neuroplasticidade das emoções, ok? Vamos lá, então. Quando tratamos da plasticidade cerebral, é essencial mencionar a importante reorganização que ocorre no cérebro do meio das conexões nervosas. Imagine que uma pessoa, por uma causa qualquer, novamente, pessoal, olha só como a gente fala muito aqui do nosso cérebro. Por uma causa qualquer, sofre um acidente que provoca uma lesão cerebral, né, como aconteceu com o Pinhas, né, em áreas de menos complexibilidade. Por exemplo, em razão de um acidente automobilístico. Há um impacto, só que assim, a neuroplasticidade é bem diferente do que eu havia falado anteriormente, tá? Que eu tava falando ali, voltando aqui, da neurociência celular das emoções, tá? Que ocorre ali nas emoções, para vocês, voltando no assunto, tá? Só para vocês não confundirem, que eu tava falando muito que ocorre do meio externo, que ocorre e tal, e aqui eu tô falando da neuroplasticidade, vou falar aqui, né, dessa parte aqui, um pouco do que o cérebro pode estar se readaptando, né. Ali eu falei da história de Pinhas, né, mas ali foi um acidente que corrompeu a massa branca do cérebro dele. Então, o que fez mudar ali, que eu tava falando do comportamento humano e muita coisa ali, o que as nossas reações, o que um acidente do meio pode ocorrer com um acidente cerebral, o que pode ocorrer, né?
na nossa personalidade que vai tá acontecendo aí. Voltando ali então, neuroplasticidade das emoções. Imagine que uma pessoa, né, que por uma causa qualquer sofra um acidente que provoque uma lesão cerebral em uma área de menor complexibilidade. Por exemplo, em razão de um acidente automobilístico, há um impacto muito forte que agride a estrutura do lobo occipital, ou seja, né, a parte da estrutura do nível cortical responsável pela visão, tá? Lobo occipital, ok? A pessoa terá um comprometimento de percepção de cores, né, ali no olho, né, na visão, e começará a enxergar apenas preto e branco, né, mas ainda consegue ver formas. Ela vai conseguir ver objetos, vai conseguir ver pessoas e etc. Para essa pessoa, o fato de perceber cores pode levá-la a readaptar sua capacidade visual. Repetindo aqui, ó, para essa pessoa, né, que teve esse acidente, o fato de perceber cores pode levá-la a readaptar a sua capacidade visual. Então, qual seja isso aí, a neuroplasticidade das emoções, basicamente isso, tá, gente? O nosso cérebro, ele tem uma capacidade imensa de estar se readaptando, né, após um acidente. Como, por exemplo, eu vou falar um pouquinho assim do que aconteceu comigo. Eu tive um acidente e eu escrevia com a mão direita, eu era destra, né? E não, eu escrevi com a mão esquerda. Olha só como o meu cérebro ele já se readaptou. Vocês viram o que eu falei agora, né? Eu escrevia com a mão esquerda. Escrevi, fazia várias coisas, atividades com a mão esquerda, tinha muita força com a mão esquerda, várias coisas. Era canhota e não era destra. Depois desse acidente que eu tive, infelizmente eu perdi todos os movimentos, né, principais da minha mão esquerda e eu tive que se readaptar a fazer as coisas com a mão direita, né? E várias outras coisas eu tive que fazer com ela e pra mim era muito difícil. Veja você que é destro, né? E vai escrever com a mão esquerda. Não é difícil, gente? É muito difícil isso. Mas o nosso cérebro, ele é tão incrível que a neuroplasticidade, esse estudo aqui das emoções, ele propõe isso, tá? Ele propõe esse estudo, tá? Que é o cérebro se readaptando. Ele vai se readaptar ao teu estado, de como que você tá. Então, se você tá com a mão direita machucada, se tá com a mão esquerda, que nem no meu caso era a mão esquerda, né? O que eu fiz? Eu comecei a se readaptar com a mão direita. E hoje eu consigo escrever. Então eu ia no banco, às vezes eu não conseguia fazer minha assinatura. Eu comecei a treinar bastante. E o nosso cérebro, sim, ele é grandioso, ele é maravilhoso, ele consegue se readaptar a várias situações. Existem pessoas, um caso nato, né, que nasce, né, sem os membros superiores. Eu vi já casos de pessoas que conseguem cozinhar com os pés, gente. Então, imagina, nosso cérebro é muito maravilhoso, né? Vamos ver aqui. Continuando, né, na nossa aula, eu queria que vocês entendessem né, o que é cada coisa, porque é muito difícil e complexo esse assunto. É muito estudado, gente, muito estudado. Tô com a minha voz assim, porque eu tô nervosa, não tô conseguindo falar direito. A minha voz não tá nem saindo direito. Ai, ai. Bom... O exemplo mencionado mostra que a plasticidade cerebral é uma forma de readaptação do sistema nervoso. O que eu falei para vocês, viu? Diante de novas situações e relacionada ao aprender. Mas como será que isso acontece quando se trata das emoções? Né? Eu tô falando de emoções. Será possível readaptar a aprendizagem de uma emoção? Por exemplo, reaprender a alegria, o medo, a repulsa, ou ter uma nova aprendizagem da raiva, ante uma situação
De acordo com Rota, Bride Filho e Bride, estudos nos últimos 20 anos voltados à neuroplasticidade indicam grande variabilidade de possíveis formas de reorganização e readaptação cerebral, tanto no nível de sinapses como no tocante e remodulamento neuronal e na neurogênese neuronal ou neurogênese. Pode falar neuronal ou neurogênese. Outra questão levantada refere-se à relação entre emoções, plasticidade cerebral e cognição. A memória, por exemplo, pode sofrer um processo de modulação por meio de emoções, quando provocada, assim como pelo nível de consciência e pelo estado de humor. Esquerdo, em 2018, define a plasticidade como a organização em um conjunto de forma fisiológica, em nível de células e moléculas diante de estímulos que alteram suas respostas mediante a capacidade das células nervosas. O autor menciona também que isso acontece em virtude da nova aprendizagem. Olha o que eu falei para vocês sobre a nova aprendizagem. Portanto, é possível inserir que, com base em novas experiências, constroem-se novas redes neuronais mediante readaptação e aprendizagem. Todavia, é importante ressaltar que isso ocorre não apenas por causa das estruturas biológicas, mas também em razão de um ambiente estimulador. Ou seja, né, não ocorre apenas de forma biológica, né? O corpo vai lá e eu vou começar a fazer as coisas assim. Pronto, vai dar tudo certo, né? Eu vou conseguir fazer tudo. Não é bem assim, tá? É importante ter um ambiente estimulador. Eu estimulei, né, o meu braço direito, né? E o meu braço esquerdo, ele corresponde a algumas coisas, né? Alguns movimentos, né? Não é como antes, mas ele corresponde a alguns movimentos devido à fisioterapia. Então, falando em fisioterapia, né, isso tem tudo também a ver, né? Como eu falei, não é só de formas biológicas, tem sim que procurar ajuda, né? A gente tem que se readaptar, porque a gente sabe que o nosso cérebro ele vai começar a trabalhar e tudo isso, né, de forma biológica não conseguimos sozinho. Nós temos que ter um estímulo, né? Algo externo também que nos ajude. Eu fui lá, comprei um caderno de caligrafia, eu comecei a escrever mais com a minha mão direita e, enfim, de repente eu já estava escrevendo, fazendo a minha assinatura. Hoje a gente já está acabando essa aula aqui, tá? Eu não sei se vocês gostaram, se estava tudo certo, porque eu tô gravando com a minha mão aqui, tá? Tô aqui, eu mesmo, tô sem tripé. Então, agradeço muito. A gente parou na neuroplasticidade das emoções, né? Eu não sei se vocês pegaram bem o assunto, né? Aí, mas eu tô muito grata de estar dando essa aula para vocês de extensão, fazendo o meu estágio de extensão com vocês. Eu agradeço a todos que estão assistindo. Dê o seu like, comentem, falem, né, sobre a neurociência, né, pesquisem a neurociência, né, e vejam aí, né, o que vocês podem estar absorvendo desse conteúdo maravilhoso que é a neurociência das emoções, neurociência da percepção, tem várias neurociências, né? Então, assim, pro pessoal que está assistindo aí, a Uninter está disponibilizando certificados, tá? Então assistam até o final, dê o seu like, comente, como eu falei. Já está terminando a minha aula aqui. E uma boa tarde, uma boa noite, não sei se é um bom dia para vocês. Obrigado, galera, professores, alunos, né, familiares que devem estar assistindo. Sei que me embolei um pouco, mas é assim mesmo, gente, né? Obrigada por participar do meu estágio.
Um beijo. E a aula termina por aqui, encerra por aqui mesmo.